Vamos começar hoje com uma pergunta. Álcool, diversão ou destruição? O que para muitos pode soar como uma diversão, para outros pode representar destruição. O álcool é muito usado no meio social e em diversos tipos de comemorações como algo normal. Às vezes, já na primeira infância, a criança experimenta o uso do álcool através de algum familiar, mesmo que seja na base da brincadeira. Mas o fato é que tem pais que molham a chupeta da criança na bebida. Este é o nosso assunto de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho em recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Geralmente escutamos o discurso de que todo mundo bebe e, portanto, é comum beber. Na realidade, nem todo mundo bebe. Como diz o dito popular, todo mundo é muita gente. Segundo uma pesquisa que foi realizada aqui no Brasil, em janeiro de 2023, revelou que 36% consumiu o álcool. Não é pouco, mas ao menos não é todo mundo. Mas o consumo excessivo do álcool é com certeza causa de preocupações, angústias, sofrimentos e destruição de muitas famílias. O que é preocupante também é que quanto mais cedo for o início do álcool, maior a possibilidade de desenvolver a doença do alcoolismo, ou seja, a dependência da substância. A dependência de substância, assim como a possibilidade de experimentar outras drogas. Quando eu comecei a trabalhar com dependência química, alguns anos atrás, já atendia pacientes que iniciaram o uso aos 9 e 11 anos de idade. E a Organização Mundial afirma essa prática quando diz que 29% das pessoas com 15 anos bebem toda semana e que aos 13 anos é a média em que os adolescentes ficam alcoolizados. Outro estudo da Secretaria Nacional Antidrogas, a SENAD, demonstra que 22% dos jovens correm risco de desenvolver o alcoolismo. Como eu falei, não é nenhuma surpresa para mim, porque a grande maioria das pessoas que eu atendi ao longo desses anos iniciaram o uso da bebida entre 9 e 11 anos. Para mim, na época, foi um grande impacto. O uso da bebida é incentivado pela sociedade e faz parte das celebrações em geral, casamentos, aniversários, festas em família, refeições, até ritos religiosos. E até aí tudo bem. Podemos dizer que para alguns a bebida traz alegria, descontração e facilidade na comunicação. E quando a bebida é usada de forma moderada, pode ser vista de maneira saudável. Esse consumo saudável é, em média, de 2 doses por dia para homens e 1 dose por dia para mulheres. Mas, na verdade, não existe dose segura. Você pode até pensar, eu não bebo minhas doses todos os dias, eu bebo minhas doses todos em um só dia, que é no final de semana. Dessa maneira, é o que chamamos de beber em binge, que também é prejudicial. Só para você ter uma ideia, se o homem faz uso de 5 doses de álcool no único dia do mês e a mulher de 4 doses, já é considerado um uso abusivo. A grande maioria das pessoas que bebem acredita que o seu bebê não causa um problema, mas 18% da população faz uso abusivo do álcool. Agora vamos à parte destrutiva do álcool. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 47 milhões de anos de vida são perdidos no trabalho por incapacitação devido ao consumo do álcool. E o número de mortes em todo o mundo é de 774 mil pessoas, além da sua associação com acidentes automobilísticos, episódios de violência e agressão, e atividade sexual de risco e conflitos com a lei. Entre as mortes, nós temos os afogamentos, queimaduras, intoxicação, quedas e autoextermínio. Entre os jovens, temos um padrão comum de beber, que é o beber em binge, que eu citei agora há pouco, ou binge drink, que é beber, no mínimo, 4 doses de álcool em uma única ocasião, para mulheres, e 5 doses para homens. E também esse padrão de uso influencia na mortalidade geral e contribui para os acidentes, as agressões, abuso sexual, tentativa de suicídio, gravidez indesejada, overdose alcoólicas, gastrites e pancreatites. Um fato importante é que quando a criança experimenta bebida alcoólica na sua infância, mesmo que seja apenas um gole, aumenta em 60% a chance de, na sua adolescência, ela ter esse padrão de uso em binge.
lembrando que nossas experiências ficam gravadas na memória. E se causou alguma sensação de prazer, vai ficar armazenada de maneira especial no seu sistema de recompensa. O álcool, quando faz parte da diversão, tudo parece muito divertido. O que ninguém se dá conta é dos prejuízos que ele pode causar. Oferecer, incentivar o uso, isso é comum. É muito comum a gente ver em todos os ambientes. Agora, os prejuízos, na maioria das vezes, só quem sofre e quem vê é a família da pessoa que ficou dependente do álcool. Até parece que ninguém sabe que o álcool causa dependência. E quando isso acontece, a destruição na família e na vida da pessoa é certo. A dependência acontece lentamente e a pessoa nem percebe que está fazendo uso abusivo do álcool ou que está dependente do álcool. Às vezes nem a família percebe, mesmo porque, sendo uma droga que se usa na presença de qualquer um, sem precisar se esconder, a pessoa e até mesmo a família vê como uma coisa normal. A pessoa beber todo final de semana, muitas vezes durante a semana, também passa a ser uma coisa comum. E passou o efeito da bebida, está tudo tranquilo, ele cumpre todas as suas atividades e responsabilidade e está tudo certo. As estatísticas em relação aos efeitos destruidores do álcool quando a pessoa se torna dependente são inúmeras. Na saúde, são mais de 200 doenças que ele causa. Na família, deixa um rastro de traumas e prejuízos psicológicos e emocionais. Na área financeira, os prejuízos são incontáveis. A família sofre grande impacto com o uso dessa substância. E ter consciência de quanto o uso do álcool está lhe prejudicando e prejudicando a sua família é o primeiro passo para buscar ajuda. Olhar para si mesmo e se dar conta de que perdeu o controle do uso também é importante. E se você tentou parar e não conseguiu, é preciso buscar ajuda, seja num grupo de ajuda mútua como o AA, ou ajuda de um psicólogo, de um médico, a ajuda que você achar que serve para você. Mas é importante buscar ajuda. Se você ainda não é dependente e consegue controlar o seu uso, beba com moderação. Intercala a bebida com a água ou com suco. Dê um espaço entre uma bebida e outra. Beba de maneira responsável, sem colocar sua vida em risco e a de outras pessoas. Não dirija depois de beber. Assim você evita situações perigosas. O alcoolismo é uma doença que não tem cura, mas sem tratamento você pode levar uma vida muito saudável. Então, se você acredita que sofre com esta doença, não deixe de buscar ajuda. Lembrando sempre que nem toda pessoa que bebe se torna alcoolista. Agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, assim você estará ajudando esse trabalho a chegar a outras pessoas que sofrem com alcoolismo. E deixe seu comentário se você tem problema com álcool, se hoje você vive uma vida de sobriedade, como você conseguiu chegar nessa vida de sobriedade. Deixe seu recado aqui. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.